Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde damos continuidade ao estudo do livro Voltei. Vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da reunião. Boa noite, amigos. Convidamos a vocês a orar conosco, organizando assim os nossos pensamentos, sintonizando os nossos sentimentos, pedindo ao Mestre Jesus que abrace as nossas intenções, que possamos estar de mente aberta para as influências benéficas dos amigos espirituais, nos ajudarem, nos auxiliarem, abençoando os nossos lares, a água presente, e que possamos, em um só sentimento, Senhor, dar por início os nossos estudos e reflexões. Que assim seja. Que assim seja. Pois bem, amigos, nós continuamos aqui com o capítulo 11, agora vamos no último item, que é o item Fenômenos da Sintonia Espiritual. Estamos aqui Carlos, Jussara, Malab e Marco Gandra. E agradecemos a vocês as mensagens que vocês nos mandam de estímulos, sobre o trabalho, sobre o estudo do livro Voltei. Nesse capítulo, nós estamos agora para terminá-lo no parte 3, nós notamos que nas partes 1 e 2, ele sai de casa, vai visitar que é a casa onde ele foi situado na colônia espiritual, logo depois que ele desencarnou, a casa ocupada pela filha dele, e ele vai, então, junto com a filha, Marta, e o irmão Andrade, que é o seu mentor espiritual, eles vão conhecer as redondezas, onde a Marta, a filha, trabalhava, eles vão conhecer o templo da instituição, o maior templo da cidade, depois eles retornam para a casa. E aí ocorre um fenômeno muito interessante e que destacamos aqui para falar sobre ele na noite de hoje. E colocamos o título aqui desse estudo como uma pergunta: influenciamos os que já morreram? É claro que não existe aqueles que já morreram, nós sabemos disso, mas vulgarmente a gente diz que aqueles que passaram para o outro lado da vida, para o plano espiritual, a gente chama que morreram. Né? Então, influenciamos os que já morreram, quer dizer, nós conseguimos, como encarnados, influenciá-los? É uma dúvida que muitos têm. E também é muito importante entender como que isso ocorre. Esse fenômeno, então, ele chamou, nesse item 5, de fenômeno da sintonia espiritual. Nós vamos ver que Emmanuel vai trazer para a gente muitos esclarecimentos, não é, Jussara, sobre esse assunto. Vamos iniciar aqui com um slide de Emmanuel sobre o assunto. Ele fala o seguinte, no livro Roteiro, no capítulo 26, intitulado Afinidade. Então, nós pegamos desse capítulo 26 um trecho e colocamos aqui porque ele é muito esclarecedor sobre a questão da mente, sobre a questão da influência da nossa mente e dos desencarnados também. Ele diz assim: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos, a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos obsediados por amigos desencarnados, ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Emmanuel.
Que maravilhoso esse texto, né, Jussara? Que clareza que Emmanuel transparece através dessas palavras. Nada perdido. São palavras que nos trazem uma claridade muito grande relativa à ação da nossa mente. Veja que ele diz que a mente ela emite e recebe, dá e recolhe, quer dizer, é um processo de duas vias. E isso se dá constantemente. E ele também diz que isso também se dá em qualquer plano da vida, quer dizer, no plano físico, quanto no plano espiritual, no plano onde nós reconhecemos ser a nossa morada definitiva, a morada do nosso espírito. Então, ele diz que nós estamos realmente recebendo essas correntes e é de maneira permanente. E ele fala também que dá uma ideia para a gente, uma imagem, e fala que a gente ingere pensamentos. A gente nunca pensou nisso, né? Que a gente está ingerindo um alimento, água, qualquer coisa assim, mas ingerir pensamentos é uma questão que muitas vezes não passa pela nossa mente, mas nós ingerimos pensamentos. E ele diz que é a cada instante isso que ocorre. Então, aquilo que nós cultivamos dentro da nossa mente se casa com aquilo que outros também cultivam. E há essa interação. Por isso que ele diz, nesse trechinho final, que somos obsediados por amigos desencarnados ou não. Veja, aí tem um lado que entra a sintonia, que ele entra a nossa ligação com aqueles que estão no outro plano de vida. Nós podemos estar obsediados, e obsediados implica, na verdade, numa ação constante de uma entidade que muitas vezes traz ideias fixas e provoca desarmonia, e ele ou não, porque são aqueles podemos também estar recebendo a mensagem dos benfeitores, dos orientadores, que a gente chama vulgarmente de anjo da guarda, né, dos nossos mentores espirituais, que estão sempre nos auxiliando, e por isso que ele convoca, nesse trechinho, a que a gente tenha sempre o pensamento em renovação para o bem. A gente percebe que Emmanuel esclarece muito, categórico em dizer, né, que a gente interage. O crescimento nosso interno, né, o crescimento da nossa alma, ela se faz pela interação com o externo, com o exterior, né, tanto com outras entidades, entre outras almas, como também com o mundo físico. Então, essa interação, esse relacionamento é que nos faz crescer, é que nos faz dominar os nossos impulsos, melhorar as nossas aquisições, a nossa própria natureza, né? Por isso nós deixamos até a imagem de um tipo de interação positiva, efetivamente de auxílio ao próximo, que é essa do passe magnético, né? Onde ali o passista, aquele que procura desenvolver essa atividade, na verdade, também é um intermediário dos amigos desencarnados, desse outro plano da vida, que vem através da própria mente do passista, do médium, que vai dar essa imposição das mãos, né? Que, aliás, não é nova. Essa imposição das mãos é conhecida no Evangelho, é conhecida no Velho Testamento, é conhecida pelos indianos, é conhecida pelos egípcios, né? É aquela transfusão de energia. Mas se espera sempre que essa transfusão de energia seja física, ali daqui do médium. Mas, como vemos aí até nessa figura que deixamos como exemplo, não, existe também, quando existe o desejo sincero no bem do semelhante, o apoio das entidades ligadas àquela criatura que nós queremos auxiliar e ligadas também à tarefa que vamos desempenhar. Então, esse auxílio dos benfeitores ele é propiciado pela nossa condição mental. Por isso que, quando nós vamos dar um passo, temos que orar, concentrar mentalmente no auxílio da criatura, porque é um exemplo disso.
dessa forma de interação. Quando a gente se isola, né, que a gente vê o ermitão, ele tem, até acho que é no Evangelho que fala, a pessoa então deve se isolar, pode se isolar? E os espíritos respondem, não, aquele pessoa que se isola, né, por escolha é a que está perdendo a oportunidade de crescimento, né? Porque a gente cresce, a gente amadurece pelas experiências do dia a dia, né? Então, a gente influencia e é influenciado. Por isso que ele fala em ingerir. Ingerir, sim, a gente influencia, é influenciado, e assim a gente vai construindo, né? Modelando a nossa alma, segundo o Leon Denis. Né? E conquistando boas companhias para a gente, né? Agora, depende, você sempre fala, né? A gente sempre quer estar em boa companhia, né? Com o nosso guia espiritual. Mas, para isso, a gente tem que estar vibrando com ele e não distanciando. Né? Então, faz parte, se a gente quer estar sempre ao lado dos bons espíritos, a gente tem que fazer por onde? Porque é questão de física. Né? Faz parte dessa... Isso é química, física. Né? Desse mecanismo. No né? mecanismo. Vamos aí para o primeiro slide do Voltei. Então, vamos voltar ao livro, né? Uhum. E ele fala assim, fenômenos da sintonia espiritual. O dia correu, sério, multiplicando surpresas confortadoras. Ao redor dos meus passos e à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas. Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Aconselhavam-me repouso. Isso. Então, a questão da disciplina, né? Tudo tem o seu tempo, tudo a natureza não se dá salto. Então, ela estava preocupada com ele para que a assimilação das coisas novas que ele estava experimentando, que ele estava vivenciando, não o prejudicasse. Ele estava muito ansioso, né? Estava muito ansioso, ele queria ver tudo, conhecer tudo, conhecer a cidade toda. Né? Que existe, assim como se faz com criança na alfabetização, se dá as conta-gotas, né? O conhecimento e tudo, para ir digerindo as coisas. Marta estava preocupada com ele e recomendou que ele descansasse, porque a vida ia, os momentos iriam chegar onde que ele ia conhecer cada vez mais. Né? É um processo gradual. Natural. Né? Tanto que, quando ele visitou o templo, que é a reunião passada, nós estudamos, magnífico templo, ele queria entrar no templo. Né? E a Marta falou assim, não, espera aí, tem que dar um tempo, você ainda está com as cargas e energias do recém-desencarnado. Né? Isso nós vimos na semana passada. E aí ele precisava, daria 30 dias só que ele poderia retornar a penetrar naquele tempo. Apesar de todo o cabedal de conhecimento, que ele já trazia, a bagagem que ele tem, né, o irmão Jacó, a filha falou para que ele fosse aos poucos se habituando à nova situação, circunstância. E, aliás, às vezes nós, como espíritas, temos muito conhecimento, mas o conhecimento sem ação não vai dar em nada. Nós vamos chegar lá e realmente vamos ter grandes surpresas. Mas aí chama a atenção, Jussara, um ponto onde ele coloca sobre o culto, né? O culto, eles fizeram um culto doméstico. Ué, então, lá no mundo espiritual se faz culto do Evangelho do Lar? Claro, faz sim. Não é? Nosso lar, eles mostram isso. A dona Laura convida a André Luiz para participar do culto do lar na casa dela, com Lísias, né, com toda a família. Então, lá no mundo espiritual, a exceção seria não fazer, todos fazem. Né? Todos dedicam um momento diário para esse culto. Né? Lá, inclusive, o André Luiz, no nosso lar, relata isso, que existe um momento de oração diária, de toda a cidade sintoniza com as palavras dos ministros e do governador da cidade para a oração. O governador e os 72 ministros do nosso lar. É um hábito, né? É um hábito que eles criaram, né? Para que mantenha as vibrações, né?
para oportunizar, Manter sempre elevado as oportunidade, vibrações, num tom melhor, né? É como se fosse um hábito de almoçar, de se alimentar, de se cuidar, o hábito faz De parte cuidar da alma, né? do Evangelho. E aí buscamos, antes de seguir adiante, relativo ao culto do lar, porque nós achamos muito importante isso. Todos nós temos que cultivar o nosso culto, pelo menos uma vez por semana em nossa casa, com os nossos familiares, de forma simples, descontraída. Nós buscamos aqui uma palavra de Emmanuel sobre isso também. Vamos ver o que o Emmanuel fala. Ele fala no livro Indulgência, no capítulo 20, Evangelho em Casa. É tão importante esse assunto que ele já demonstra lá no mundo espiritual que nós trouxemos esse trechinho aqui para nos alentar sobre o estudo do Evangelho em Casa. Ele fala assim: atendamos assim ao grupo familiar do Evangelho que nos corrige atitudes e elimina defeitos, auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem. Olha a sintonia aí. Auxiliando-nos a atrair entidades amigas do bem e a conquistar os valores da simpatia, que constituem os alicerces da nossa verdadeira felicidade. No templo da fé pública, instruirás o raciocínio. Na igreja, em casa, elevarás o sentimento. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência. Mas no altar doméstico, o Senhor nos fala o coração. Que lindo, hein? É poético, Emmanuel. As palavras dele assim, soam como uma poesia para a gente. Porque, olha, ele diz que de maneira pública, nós estamos, na maioria das vezes, instruindo o raciocínio. Mas na igreja, nossa casa, nós estamos o quê? Cultivando o nosso sentimento. Estamos falando o que é o nosso coração. E como falamos há pouco, na história que você comentou das entidades que vêm à nossa casa, vêm à nossa companhia, ele destaca que o culto do Evangelho vai eliminando os nossos defeitos, vai dando mais valor às nossas qualidades a desenvolver. Né? Nos torna é como se fosse um convite, né, a pautar os nossos sentimentos, a burilar nossas emoções, né, reparar os nossos sentimentos e, da mesma maneira, atrair boas vibrações para o nosso lar. Né? Agora, tem um detalhezinho que ele colocou aqui que a gente não pode passar em branco. Porque ele comenta assim, olha, ele fala assim, constitui os alicerces, o que é? Desculpe, a conquistar os valores da simpatia, que constitui os alicerces da nossa verdadeira felicidade. Então, ele dá aqui uma dica, qual é o alicerce da nossa verdadeira felicidade? São os valores do bem e da simpatia. Isso que nós temos que entender, desenvolver em nós, né? Porque muitas vezes nós somos antipáticos mesmo. Nós irradiamos em torno de nós aquela nuvem negativa. Né? Porque no planejamento da reencarnação, nós viemos exatamente na família que precisamos, que merecemos e que precisamos. Então, é claro que nós vamos encontrar afetos e desafetos, né? Afetos que nos ajudam, que nos fortificam, que nos incentivam. E os desafetos que a gente sente na alma, né? São oportunidades de refazer, ressignificar sentimentos, burilar emoções. Então, é como se fosse um caldeirãozinho divino, né? A oportunidade que o mundo material nos proporciona ao reencontro para nos modificarmos, de aceitarmos, fazer o melhor possível, o que a gente pode fazer naquele momento, com aquelas familiares com quem a gente não combina muito, fazer fazer a melhor parte nossa. É isso que é o objetivo do lar, da família na Terra. Né? É por isso que ele coloca lá que constitui o alicerce da verdadeira felicidade. É oportunidade que a vida está nos dando
de reerguermos, ressignificar sentimentos de outras vidas para o crescimento. Aí você, mas eu moro sozinho, vou fazer o culto com quem? Não, Sozinho. faz o culto. O culto aí vai higienizar o seu lar, vai auxiliar que as entidades espirituais que querem lhe ajudar tenham mais facilidade em auxiliar, pelo clima mental que vai estar sendo montado no lar. Então, mesmo que more Faz sozinho... com os animais. Né? Faz com os animais prestam atenção, ajudam também, e nós estamos contribuindo para a evolução deles também, né? São nossos amigos. Seguindo, vamos agora para o que ocorre com ele. Vamos ver o que ocorreu com o irmão Jacó. Isso. E no capítulo 11, destacamos isso. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a aquietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Sutilmente, né, ele começou a perceber algo estranho, um fenômeno. Né? Vi perfeitamente qual se estivesse dentro de mim as filhas queridas então na terra, e alguns poucos amigos que deixaram no mundo, dirigindo-me palavras de saúde e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minha dúvida, ensine-me o caminho e venha até a mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. Minha razão periclitou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-me reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Então, a gente começa a perceber aí, né, que ele começou a identificar algo que ele experimentava pela primeira vez, né? Que a gente pode perceber que é a vibração, né? Um pensamento das filhas aqui na Terra ainda, e dos amigos também, né? Que vibravam para ele. Né? Ele está dando um exemplo que ocorreu com ele, daquilo que nós acabamos de ver, que Emmanuel mostra, né? Então, responde aquela questão se nós influenciamos aqueles que morreram. Se nós, aqui encarnados, influenciamos aqueles que estão no outro plano de vida. Porque, às vezes, a gente só tem essa imagem do espírito influenciando a gente. Né? Que o espírito está me obsediando. Não, mas nós já estudamos sobre o processo da obsessão, que esse processo de obsessão é de duas vias. Então, não é só do espírito para conosco, é do nós para o espírito também. Porque nós cultivamos as vibrações e os pensamentos que se tornam confortáveis para ele. Então, por isso, ele se liga conosco sempre. Então, não basta querer os amigos espirituais que vêm aqui desligar uma entidade que está conosco, porque nós achamos que ela está nos prejudicando. Não, porque nós a atraímos, nós é que estamos chamando. Então, ali ele mostra esse fato. Ali, ele lá na câmara que ele chama, que é o quarto, onde de descanso, ele vai surgir esse fenômeno. Interessante que nós não colocamos aqui, que quando ele foi para o quarto, o irmão Andrade pediu a ele permissão para ficar junto dele naquela primeira noite, porque ele já sabia dessas questões, né? E que ocorrem. Então, ele sentiu como se estivesse dentro da cabeça dele. E quando nós falamos, às vezes, com determinados médios, eles dizem que acontece o mesmo, né? Eu escuto uma voz dentro da minha cabeça falando comigo, né? Como se fosse ele escutasse não somente pelo ouvido, né? Aquela mensagem. É o que ele sentiu ali, né? É o pensamento da filha aqui na Terra em busca do pensamento dele, né? Eles se ligaram, né? Pelo próprio sentimento que nutre os dois. Ele destacou ali da filha, mas ele fala que é das filhas e de amigos, né? Que ele deixou no mundo, né? Que estavam desejando palavras de saúde e carinho. Então, ele via essas interpelações e ele ficou meio assim, desequilibrado, porque não sabia ainda controlar. Né? Ele sabia que, naturalmente, ele sabia disso, porque ele tem
tem conhecimento doutrinário aqui na Terra, mas ele estava experimentando isso, e isso que ele relata para a gente. Né? Tanto que ele sentiu assim, que era tão que ele estranho o fenômeno, né? ameaçava o equilíbrio dele, a Porque serenidade que ele estava. ele achava que ela estava ali junto a ele, queria beijar as mãos dela, né? Mas ele buscava, ela não estava. Por quê? Ele não estava acostumado com esse fenômeno. E isso aí o irmão Andrade vai explicar para ele daqui a pouco, nos slides, como tratar com isso, como se equilibrar. Então, é uma questão que temos de pensar. Tudo aquilo que nós geramos em nome daqueles desencarnados, que já partiram do mundo, eles vão receber. Os nossos pensamentos de carinho, de atenção, eles vão receber. Como também aqueles pensamentos que, muitas vezes, né? a gente pode ter de crítica, de desatenção, ou qualquer pensamento que a gente faça que é menos digno com uma pessoa que já desencarnou, ele também vai receber. Nós lembramos de um caso... É por isso que se colocou o texto de Emmanuel no início, onde Emmanuel fala que existe essa ligação, essa comunicação dos encarnados e os desencarnados, ambas de lugares diferentes. Tem um caso lá que não dá tempo de a gente contar todo aqui, convido os amigos que leem lá o livro Missionários da Luz, onde André Luiz e um mentor vão buscar na casa deles alguns médios que faltaram à reunião no mundo espiritual. Sim, encarnados que participavam de uma casa espírita, já estavam num nível de conhecimento um pouco maior, né, de coração um pouco maior também, e que eram convidados para ir a uma reunião no mundo espiritual para se instruírem. Né? Diz os amigos espirituais, são muito poucos que conseguem fazer isso, mas existem. E dentro desses, eles foram buscar alguns que faltaram àquela reunião. Então, vale a pena ir lá no Missionários da Luz ver esse caso, porque ele diz que um desses que faltaram estava suando frio, né, no leito, porque ele estava vendo a entidade de uma pessoa que já havia desencarnado, que ele havia criticado durante um evento familiar. E essa entidade tinha vindo, chamado pela crítica dele, tinha vindo estar com ele para saber por que ele estava falando mal dele. Né? E ele não ficou apavorado e ficou agarrado ao corpo, não conseguiu sair. Então, vejam, essa interação é constante, tanto de lá para cá quanto daqui para lá, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo dele, que ele via os amigos, a filha, dedicando boas vibrações para ele, e carinhosas, no sentido do seu amparo. Então, dando prosseguimento a isso, nós vamos ver o que vai acontecer. Ele diz assim: ainda não me desembaraçara do inovidável momento de estranheza, quando o médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro, desculpe. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados, que deixam os laços do coração na retaguarda. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio com os recursos do pensamento, que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo do bem vive com os resultados felizes da sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Quanta informação aqui, né, Sandra? Parece que não, mas muita coisa está esclarecendo para a gente. Quer dizer, ele fala de que mal ele terminou
esse sentimento com a filha, com os queridos, né? Ele viu também um médium amigo, que era amigo, né? Pedindo para ele apoio, né? Conforta-nos. E agora, ele sentiu essas vibrações, mas o mentor que estava ali acompanhando, que estava cuidando com muito carinho dele, falou que isso era o quê? Um fenômeno de sintonia espiritual. Ora, esse fenômeno de sintonia espiritual, como ele destaca, ele precisa ter os dois lados com sintonia. Então, é possível comunicar-se, então, do ciclo físico como espiritual, como também é possível do ciclo espiritual para o físico. Mas do ciclo físico para o espiritual, quando nós queremos falar com um cliente querido, com a pessoa, um anjo da guarda, com um protetor, com aquele parente nosso mais próximo que já se desligou do corpo físico, é possível se nós entrarmos na mesma onda de ligação. Esse é o requisito, entrar na mesma onda de ligação. E aí nós temos o caso, mas o nosso lar, o André Luiz não conseguiu, não é? Mostra lá em Nosso Lar que ele passa quase todo o livro querendo visitar a família, querendo visitar a esposa, os filhos, né? Mas aqui a gente vê... Prudência, né? Ele não estava em condição de visitar. Mas se ele estava afastado, tinha uma razão. Depois nós vamos ver lá no livro que a família já não estava mais tão ligada nele devido a um novo casamento, a novas situações da vida, né? Então, não havia esse elo de onda de ligação mental. Só de uma filha que ele notou, né? A presença dele quando ele foi lá na casa dele. A gente pode tirar também daí, né, Carlos, uma observação para o nosso dia a dia. É normal que quando uma pessoa do nosso conhecimento desencarne, a gente fica pensando nela, né? Em como ela estará, né, em que situações deve se encontrar. Isso é normal. Porém, a vigilância do nosso pensamento o contribui muito para o auxílio dele, do recém-desencarnado. Esse pensamento tem que ser de auxílio. Tem que ser de auxílio, de reconforto, né? Para que ele possa receber das melhores vibrações nossas, porque ele já está numa fase de adaptação, como a gente vê que o irmão Jacó estava passando. Um novo caminho que ele está, né? Não é? Então, a gente deve, nosso comportamento como cristão, é de contribuir da melhor maneira possível à adaptação dele no mundo espiritual. Então, é muito importante a nossa postura, até de respeito ao momento desse nosso querido que partiu, né? Então, é muito importante a vigilância dos nossos pensamentos, sem exigir dele também, né? Sem exigir dele, porque nós podemos prejudicá-lo, né? Exigindo a presença dele, exigindo que ele venha aqui dar uma solução. Então, nós temos que pedir para que ele tenha tranquilidade, paz, para enfrentar novos desafios, situações que ele... E que nos proteja, que nos ilumine também, é claro. Mas e se a gente pede por alguém, mas aquele alguém não tem condição de nos atender? O André Luiz já mostrou isso nas obras oração também. Refratária, né? Da oração refratária, onde a filha pedia à mãe, mas a mãe não tinha condição de atendê-la, porque ela estava em todo total desequilíbrio. Mas a oração dela não ficou sem ouvidos, ela chegou até as entidades espirituais que a auxiliaram. E o que a gente pode perceber também nesse último pedaço, né, Carlos? Que ele deixa bastante claro para a gente, né? Que a maneira que nutrimos o nosso pensamento, né, vai nos prender, vai nos enclausurar como criminosos, como ele está falando ali, nos encarcera, ou nos dá a liberdade, né? Ou nos dá a liberdade do crescimento, de evolução. Então, a maneira de como a gente nutre o pensamento, né? Como eu disse lá no início, né? A gente ingere coisas positivas e negativas, vai nos prender ou vai nos libertar. Pois é. Então, eu acho que o nosso trabalho, a nossa atitude tem que ser nos libertar, nós mesmos libertar. E depende da nossa ação, porque senão nós mesmos nos prendemos às sombras. E quando vemos falar muito, fala assim, umbral que segue a terra,
o ambiente pesado que está em torno da Terra, nós já até estudamos isso aqui em um capítulo anterior. É resultado do quê? Do pensamento dos homens, e que se vincula àqueles que estão desencarnados também, que nos cercam. Então, todo esse ambiente negativo, todo esse ambiente pesado, está ligado a esses conjuntos de pensamentos que também não se direcionam para o bem. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, cultivar no nosso lar, pelo menos, essa célula de amor, de carinho, essa célula de sublimação. Então, vamos ver o que aconteceu. Ele continua. Insuflou-me de forças vigorosas, utilizando passos de longo curso, e recomendou-me calma, asseverou que, aos poucos, saberia controlar esse fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhe as possibilidades para o trabalho de evolução, de elevação. Então, ele deu um passe, né, no irmão Jacó, para que eles pudessem buscar a disciplina desse momento, né? Porque ele se desestabilizou, porque ele ainda está muito ligado aos entes que ficaram na Terra, mas ele recomendou que ele se acalmasse, controlasse, que ele saberia de como lidar com essas vibrações, né? Com essas emanações. Chama a atenção aí que ele, o irmão Andrade, que era mentor dele, que acompanhava, mesmo depois do desencarne, acompanhando ele, né, desencarnação, ele chama a atenção que ele deu a explicação, mas não ficou parado, né? Ele ajudou. Ele atuou, né, para ajudar o irmão Jacó no sentido de trazer calma, dispersar. Veja o que ele fala, utilizando passes de longo curso, quer dizer, dispersando aquelas vibrações que chegavam, mudando a sintonia dele, né, para que ele possa saber controlar essas solicitações. E é como, por exemplo, nós também temos que saber controlar as solicitações que vêm para a gente. E controlamos. Quantas solicitações vêm mentalmente a nós durante o dia que nós sabemos educadamente controlar? É um exercício, né? É um exercício. É a mesma coisa. É que também, como nós controlamos, às vezes você está num regime, né, e controla, vê um doce e controla, não, eu gosto muito daquele doce, mas eu estou fazendo um regime, eu não posso comer. Né? E assim também com relação aos pensamentos e as ações nossas também podem ocorrer esses pensamentos e ações que não estão de acordo com o nosso regime de evolução espiritual. E aí nós temos que deixar de lado. Temos que acalmar, temos que não seguir aquela linha. Por isso que o irmão Andrade, no caso dele, específico, deu um passo para dispersar aquelas vibrações, mas também chamou ele a se educar, né, a esse controle. E esse controle é o que nós temos que fazer no nosso trabalho de elevação. No nosso dia a dia. Né? Para o nosso trabalho de elevação. Por isso que vale. Muitos perguntam, mas vale a gente ir na casa espírita, ver um estudo, tomar um pasto, pegar uma água frutificada? Vale, sim. Não precisamos viciar nisso. Né? Não, mas vale porque ali nós estamos aprendendo a disciplinar os nossos pensamentos, aprendendo a disciplinar as nossas vibrações e recebendo esses influxos de energia, que até por estar na casa, por estar no ambiente de paz, nós já recebemos. Muitos assim, não, tem que tomar o passe para receber. Não, por estar na casa, nós já estamos recebendo, porque é inerente à casa essas vibrações. Então, são muitos conhecimentos que ele traz aqui para a gente. Vamos, então, chamar o nosso professor Emmanuel, nosso querido Emmanuel, mais uma vez, para fechar o estudo de hoje, onde, no livro Pensamento e Vida, ele fala sobre a vontade, no capítulo 2. Ele fala assim, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental,
quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel simplifica, ele resume tudo, ele simplifica para a gente entender. A gente lembra muito aqui de Leon Denis, né, Carlos, quando fala sobre as nossas potências da nossa alma. E ele fala que a vontade é uma dessas potências, né? É uma faculdade inerente à nossa alma, né? Está ligada ao nosso livre-arbítrio. A vontade é uma ferramenta importantíssima para disciplinar o nosso pensamento, né? Para a construção do nosso pensamento. Eu falo para se vocês quiserem ler mais sobre isso, é muito interessante o que Leon Denis traz para a gente naquele livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala das nossas potências, né? Que é a vontade, ela direciona o nosso pensamento, né? Olha só o que ele fala. Na verdade, a vontade não impede que você pense. O que ele está falando aí, da reflexão mental. Mas ela disciplina. Aonde eu quero pensar? Até que impõe o jugo da disciplina. Da disciplina. A disciplina, muita gente não gosta, né? Mas é necessário. Mas é necessário. Para que a gente possa ser coeso, como ele fala ali, né? Coeso com o pensamento de Deus, com o pensamento divino, com as leis naturais. Então, a vontade é uma faculdade do qual a nossa alma utiliza para que possamos disciplinar, focar o nosso pensamento na sintonia com o mais alto, né? Leon Denis fala que a vontade é como se fosse o arco, né? E o pensamento é a flecha que vai. Né? Que bonito isso. Que vai, e é o que Emmanuel disse lá no início, né? É por onde a gente tem a sintonia. O pensamento é por onde a gente sintoniza, o foco do nosso pensamento. Então, essas duas potências, né, que Leon Denis fala, é a chave para toda a nossa reforma íntima. É a chave para a nossa liberdade, para a nossa evolução, para a nossa felicidade, se podemos dizer assim. Né? Pois é. Muito bonito essa reflexão que está em Pensamento e Vida, capítulo 2, sobre a vontade. Convidamos todos para que acessem o livro, vejam de novo a mensagem completa, nós só pegamos um trechinho aqui para poder entender bem o que Emmanuel nos ensina e instrui. Assim, amigos, chegamos ao final de mais um estudo na noite de hoje e queremos, então, convidar a todos, nesse momento de oração, que tenham junto a si um recipiente com água, que esqueçam nesse instante todos os problemas, todas as dificuldades do dia, que mentalizem nos seus entes queridos, aqueles que queremos mandar as vibrações de carinho, e mesmo aqueles que são desafetos, que nós devemos mentalizar para que eles sigam o seu caminho e que possamos, um dia, estarmos unidos nas mesmas vibrações de amor e de paz. E assim, Senhor, que nesses instantes elevamos o pensamento a Ti, pedindo o auxílio dos amigos espirituais para o nosso lar, para os nossos familiares, a fluidificação da água ambiente, que possamos, Senhor, quando for do nosso repouso físico, estarmos equilibrados para entender as explicações, para entendermos o auxílio dos amigos espirituais de plano superior. É assim, Senhor, que nos despedimos, pedindo que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.